É isso aí, galera. Barba aqui do Freestyle Union. Hoje eu vou estar passando para vocês aí uma higienização, uma preventiva e até considerando talvez uma possível manutenção aí no nosso brinquedo, no patins. Após aquele rolê que você deu lá no litoral e aí fica impregnado um pouco de areia, ou você vai lá no parque e acaba andando na grama para de repente atravessar de um lado para o outro, ou simplesmente sentando no banquinho, e aí você anda na grama e aí ele também fica sujo. Serve também para mesmo que você apenas ande em lugares secos, né? A cada mais ou menos uns 10 dias, ou seja, 10 dias de rolê, não é 10 dias úteis, nem 10 dias corrido. Você faça também essa mesma higienização para poder manter o seu brinquedo sempre limpo e sempre funcional. Uma vez que os rolamentos, se eles molharem, então eles podem vir a enferrujar e aí você vai acabar perdendo. Bom, para essa higienização a gente vai precisar de alguns equipamentos, né? Algumas ferramentas. A chave, que normalmente vem com seu patins. Caso você não tenha essa chave, ela é uma chave normalmente desse modelo 4mm, se for, por exemplo, Power Slide, Rollerblade, aí pode ser que seja alguma chave Torque ou algum tipo de chave específica para o seu patins. Aí você tem que consultar lá o manual ou o próprio vendedor que te passou esse equipamento. Existem dois tipos de manutenção, essa que você pode estar fazendo na sua casa e a manutenção de garantia lá da loja, onde você pode ir na loja e conversar, né, de acordo com o que vocês combinaram durante a venda, né? Algumas lojas fazem essa manutenção preventiva, aí eu já não sei afirmar se eles cobram ou não cobram, aí você tem que estar verificando de acordo com a loja que você adquiriu o seu patins. Bom, essa que eu vou ensinar aqui para vocês, digamos que você comprou um patins usadinho e aí você não tem garantia e realmente, ou já passou a garantia do seu patins, aí você vai ter que fazer na sua casa. Então, ferramentas. A gente precisa da chavinha do patins. Aqui eu deixei algumas outras ferramentas que vai ser para outras condições. Vamos lá. Um pincel, né? Você vai ter um pincel para poder estar escovando ali uma parte das sujeiras. Uma escovinha de dente velha para você escovar o rolamento. Papel, pode ser papel aquele de cozinha ou qualquer tipo de papel maleável, mesmo aquele de banheiro, para a gente poder fazer uma limpeza ali superficial na parte de secagem dos rolamentos ou de algumas partes específicas do patins. Bom, aqui eu tenho algumas ferramentas mais agressivas, que é o que eu utilizo quando há o travamento do parafuso, e aí no caso o patins não tem a garantia, porque se houver a garantia eu aconselho vocês irem na loja. Eu uso um martelinho, uma chavinha de 1 1/4, um dip de 1 1/4, e aí normalmente eu travo aqui, coloco uma ponteira também, né, de 1 1/4 com a redução para 4mm no caso do meu patins, que é chave Allen, e aí eu utilizo isso daqui de uma forma que a gente faz o tal do choque, que é para poder soltar os parafusos travados. Pessoal, isso eu só indico para vocês se o seu patins não está na garantia. Se você tiver com patins na garantia e por algum motivo o parafuso não está soltando, você vai lá tentar fazer o torque do parafuso e ele não solta, volta na loja e pede uma assistência da loja. Não força até espanar, porque você vai prejudicar tanto para você quanto vai ser mais difícil lá para a assistência da loja conseguir soltar se você espanar. Tem um outro vídeo que nós fizemos que ensina a retirar os parafusos espanados, mas como eu já disse, se o seu patins não está na garantia, aí você faz esses procedimentos. Do contrário, o ideal é você pedir assistência da loja, porque ele vai poder estar te ajudando melhor, beleza? Depois eu vou estar explicando como é que funciona isso daqui. Tá, continuando aqui ao material. Lubrificante, tá? Lubrificante automotivo mesmo, você pode estar comprando tanto no supermercado quanto lojas de autopeças. Eu já achei isso daqui para vender também em casa de material. Então, assim, existem várias marcas. Você vai falar para a pessoa que você quer um lubrificante, um óleo spray lubrificante. Óleo spray lubrificante. Existe também o WD. O WD nós utilizamos em condição bem crítica. Digamos que o rolamento travou, né? Ele já não roda mais. Aí nós utilizamos o WD. Por quê? O WD ele é desengripante, ele é uma reação química praticamente 10 vezes maior do que o óleo lubrificante. Ele vai agir na parte metálica do rolamento,
né, lá no ferro e nas esferas, vai praticamente deteriorar o ferrugem e vai voltar a fazer rodar o rolamento. Mas o WD é só no caso de travamento. Se não está travado, o lubrificante spray, né, o lubrificante de óleo spray já vai estar te ajudando de uma forma bem tranquila. Beleza? Bom, para continuar aqui da parte de materiais, eu uso esse tira-cheiro. Existem vários modelos de spray tira-cheiro, tanto que vende nas lojas de patins, quanto vende em casa de sapato, ou até mesmo em casa de materiais de construção você consegue achar isso daqui, porque é um tira-spray normal, né? Que você coloca na bota, na jaqueta, na luva, então você pode estar utilizando. Eu costumo também colocar tênis pé, né? Ou qualquer tipo desses pozinhos dentro do meu patins. Eu já ouvi muita reclamação assim de outras pessoas falando, não pode porque me disseram que estraga a bota, tal, mas ninguém nunca me provou por A mais B, tá, isso, e de fato, eu, particularmente, eu não tô dizendo que vocês façam exatamente o que eu digo, né, mas assim, eu sempre uso isso daqui. Hoje eu estou usando esse esquema desse spray porque ele é mais viável, porque eu consigo jogar também na minha luva, na minha cotoveleira, na minha joelheira. Mas eu sempre usei isso daqui nos meus patins, eu nunca tive problema com a bota. Tá, se você não tem o lubrificante spray, tá, e você não está conseguindo achar, existe também a opção de utilizar aquele óleo Singer, que normalmente o pessoal tem em casa, que era utilizado aí na máquina de costura, e você pode estar utilizando também. Qual que é a diferença do óleo Singer para o lubrificante spray? O óleo Singer, ele querendo ou não, é mais concentrado. Então ele vai fazer aquela meleca, você vai ter que ter uma paciência maior para poder estar secando. Já o óleo spray, ele tem inclusive esse canudinho, que quando você vai aplicar lá no rolamento, você aplica exatamente no rolamento, é um spray, e ele evapora mais rápido o excedente, ficando ali praticamente só a parte de lubrificação, então você não tem tanta sujeira, beleza? Então eu vou dar um pause aqui para a gente começar essa higienização. Bom, vamos lá. Voltando aqui, então qual que é a primeira etapa, né? A primeira etapa a gente vai, se possível lá, depois do passeio, você dá uma escovadinha, né? Para poder tirar o excesso. Terminou o passeio, pega o pincel e dá uma escovadinha para poder tirar, né, essa terra, essas coisas que ficam no patins, né, sujeira. Beleza? A gente vai aqui tirando o excedente. Certo? E aí agora a gente vai desmontar aqui a rodinha. Fazendo aí praticamente quase na íntegra, tá? Não vou pausar muito, não. Então, ó, vamos dizer que você vai soltar sua rodinha e ela não solta. Com 2 dedos ela deveria soltar. Se ela tá presa dessa forma, ou foi porque travou um pouquinho, né, o seu patins, porque ele tem um pouco de trava nos parafusos, né, que é para poder travar, ou foi porque houve um aperto indevido. Se houve um aperto indevido e chegou a travar de forma que não sai, é aí onde eu utilizo, mas como eu já disse, se não está soltando, você vai direto na loja. Eu utilizo a ferramenta, que é o dip de 1 1/4, redução, né, de 1 1/4. E aí eu coloco na base do patins, eu coloco numa base fixa ou na minha perna, e aí eu dou umas simples pancadinhas aqui. Quando eu dou essa pancadinha, que é chamada de choque, ele solta mais fácil, viu só? Que eu estava se matando e agora ele soltou mais fácil. Então, assim, digamos que você vai lá soltar e tá se matando, não sai, seu patins está na garantia, vai na loja, porque você pode espanar e aí vai ser ruim, tanto para você quanto para a loja. Se não tá na garantia, você vai ter que ter essa ferramenta, que é um dip de 1 1/4, né? Vai colocar e vai dar umas pancadinhas para que essa parte da tinta, ela é chamada de choque, ela vai criando uma ruptura e aí ela vai soltar mais fácil. Bom, eu vou tirar apenas uma rodinha para a gente não esticar muito esse vídeo, beleza? Então eu tirei aqui, né, a nossa rodinha. Vou colocar aqui o patins. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar essa rodinha e lá no passeio, ou então na hora que você for fazer a higienização na sua casa,
Primeiro, antes de desmontar o rolamento, você vai escovar aqui, né? Com a tesourinha, com a escovinha. Escova de um lado, escova do outro. Como eu tô sempre fazendo a manutenção, esse daqui não tá tão sujo, beleza? Escovou, os rolamentos ficam limpinhos. Aí, se você for fazer a lubrificação básica, você simplesmente vai jogar aqui o spray. E aí zerou. Você vem aqui dar uma secadinha, por isso que eu falei do papel, né? Porque senão ele acaba escorrendo para as rodinhas. Outra coisa, o spray ele já entra mais fácil dentro do rolamento, por causa que ele é um spray. Já o óleo, por ser um pouco mais denso, ele vai ter uma certa dificuldade para entrar lá dentro das esferas. Beleza, essa é a forma básica. Você joga o spray lá no rolê, coloca no patins, né? Depois que você desmontou todas as rodinhas, você vem e limpa a base para tirar o excesso de sujeira. Beleza? E aí você monta novamente. Tá, mas Barba, eu queria tirar o rolamento, porque o pessoal fala. Então, para tirar o rolamento, é ideal que você tenha um recipiente, qualquer potinho, né, para estar colocando. Você vai vir aqui, ó, com a chavinha, tá vendo com a chavinha? E aí você vai forçar aqui. Esses dias uma menina perguntou. Ó, você força de um lado, roda um pouquinho, força do outro, roda um pouquinho e vem forçando até ele sair. Saiu, coloca lá dentro do recipiente, separa todas as peças bonitinho, ó lá, ficou o outro rolamento. Aí você pega o lado inverso da chavinha aqui, ó, não precisa empurrar com esse lado. Pega aqui desse lado e empurra, ó. Aí ele já sai do outro lado mais fácil. Beleza. Aí você colocando esses rolamentos dentro de um recipiente, você vai vir com o mesmo spray ou com óleo Singer e vai molhar esses rolamentos. Aí você dá uma balançadinha, tira, dá uma rodadinha nele, vira o outro lado, dá uma rodadinha, vira o outro lado, e aí faz de novo o esquema com óleo e depois você vai secar, né? Você seca, se for com óleo Singer, você deixa eles lá secando e durante uns 2, 3 dias, é isso mesmo, demora, porque demora para escorrer por ser mais denso. Você vai virando no papelzinho dia a dia e sempre dá um giro para poder escorrer um pouquinho desse óleo. Aí você vem para a montagem, coloca primeiro de um lado, né, o rolamento. Aí eu sempre aconselho o pessoal usar o parafuso como guia. Para quê? Para que essa peça que é o espaçador, ela não fique torta lá dentro, ela entre torta ou ela fique tombada, impedindo que coloque o outro. Então você vem, pega o parafuso, coloca no rolamento como guia, coloca o espaçador, né? Colocou o espaçador. E aí sim você vai vir pegar o outro rolamento e aí vai apertar na guia, né? Que é o próprio parafuso. Opa, já foi. Beleza? Viu só? Ficou alinhadinho. Aí sim, você já limpou a base. Você já limpou os rolamentos, já lubrificou os rolamentos. Aí você vai lá. Tem um outro vídeo que fala sobre a parte de rodízio. O ideal é que durante essa higienização você já faça o rodízio também. Vou colocar aqui o espaçador. Eu dou uma alinhada no espaçador com a própria chavinha aqui dentro, né? E aí você vai colocar o parafuso. Qual que é o torque que a gente utiliza aqui, né? Não tem uma parte muito específica na parte dos patins. Para tudo que é mecânico, normalmente tem um torque ideal, né? Que utilizamos até um aparelho chamado torquímetro. Como a gente está no rolê, não vai levar um torquímetro, não vai ficar fazendo essas medições mecânicas, eu costumo dizer que se você pegar dois dedos de uma forma mais sensível possível, tem gente que às vezes com 2 dedos é equivalente a uma mão fechada. Se você pegar com a mão fechada, o seu torque é muito maior do que 2 dedos. Você vai pegar 2 dedos e vai torquear. Prendeu, ó, prendeu. Vocês veem que eu forcei aqui meu braço, chega a dar uma tremidinha, já era. Se eu pegar dessa forma, quando eu torquear, esse parafuso vai transpassar aqui do outro lado e pode até espanar
a nossa base, estragando a base. Então colocou 2 dedos, prende. Barba, mas não vai soltar isso daqui na hora que eu estiver descendo a ladeira, essas coisas? Então, todo o rolê você confirma sempre se sua base está bem presinha. 2 dedos, 2 dedos e 2 dedos. Confirmou se tem 2 dedos, pode descer a ladeira que está tranquilo. Então o ideal é que você sempre verifique tanto esses parafusos da rodinha quanto os parafusos da base. Se a base está alinhada, se o parafuso está no meio certinho lá dentro, né? Porque às vezes você compra um patins e ele vem de importação, pode ter soltado isso daqui. Às vezes a loja não verificou, né? Ou você comprou usadinho e a base pode ou estar torta ou pode estar solto o parafuso central. Então sempre também tem que verificar os apertos da cuff também. Verifica o aperto do parafuso da cuff, né? E os demais parafusos de presilha. Sempre tem que estar verificando para que você tenha garantia e não perca os seus parafusos. Beleza? Tá. Então, como eu disse, aqui era a ideia de higienização e limpeza para você manter. Aqui nós apresentamos a parte da rodinha. Dizemos que você tem que dar uma escovada sempre depois do rolê e lubrificar os rolamentos. Eu tinha falado da parte do uso do spray ou do tênis pé, né? Que é o que eu utilizo, esse pozinho branco. O spray, como eu falei que eu tenho utilizado, você simplesmente vem depois do rolê e aplica o spray. Ele vai ficar um pouco úmido, mas depois ele seca. Se você não tem o spray, aí você pode usar o tênis pé. Eu utilizo, não significa que vocês devem utilizar mesmo, porque as lojas, quando vendem, eles costumam falar que não é para utilizar porque estraga a bota. Bom, aí é uma condição da loja, eu não vou entrar em conflito desse tipo de informação, mas eu nunca tive esse problema. Então, eu particularmente não tenho spray, às vezes, aí eu jogo um pouquinho de tênis pé para não ficar um mau cheiro dentro da bota do patins. Qual que é o problema do pozinho? Não dá para você pôr na luva, na cotoveleira, na joelheira. Já esse daqui a gente aplica em tudo, na luva, na cotoveleira, na joelheira. Então, assim, às vezes tem gente que usa jaqueta de proteção, também aplica na jaqueta. Então, depois do rolê, fez a lubrificação, fez a manutenção, vai lá também dar um spray para poder ficar um cheirinho legal. Pessoal, qualquer dúvida é só estar chamando, é um vídeo simples, né, apesar de longo, para vocês terem uma ideia. Essa parte do DIP é a parte mais complexa. Quem tiver dúvida, depois manda mensagem para mim, eu vou ver se eu faço um vídeo depois explicando passo a passo, porque é uma parte mais complexa da parte de manutenção do patins, beleza? Valeu, galera, obrigado. Freestyle Union, lá no nosso Instagram, freestyle.union.br. Segue a gente lá, tranquilo? E a gente vai tentando postar aí algumas dicas para vocês, os nossos passeios dentro desse nosso canal. Valeu, obrigado, hein?